Vamos lá, então, dar início aqui ao nosso webinar. Já estou compartilhando minha tela aqui com vocês, né? E o objetivo de hoje é a gente falar sobre o edital Tecnova 3, do Rio de Janeiro, oportunidade de recurso aí de até 600 mil, né, para as empresas que investem em inovação e tecnologia. Durante o encontro aqui hoje, a gente vai passar pelos principais pontos do edital, os requisitos para participação, algumas dicas práticas também, para aumentar as chances de aprovação, né, da proposta. E quem vai participar aqui desse webinar sou eu, Daniela, sou CEO aqui da Audipex, que é uma empresa de consultoria e contabilidade especializada em atender empresas de tecnologia. E por esse motivo a gente está sempre de olho por aqui nas oportunidades, captação, fomento, benefício fiscal, qualquer que seja aí a oportunidade interessante para as empresas de tecnologia. E hoje a gente vai ter a participação aqui também do Guilherme Santos, assessor da diretoria de tecnologia da FAPERJ, contribuindo aí com algumas orientações para que as empresas possam aproveitar ao máximo essa oportunidade. Guilherme, muito obrigada mais uma vez, viu, pelo tempo aqui em participar conosco. Obrigado, Daniela. Queria novamente agradecer aí sua iniciativa, super importante para a gente estar conseguindo atingir o público maior possível, né, para ter uma demanda qualificada aí para o edital. E fico aí à disposição da audiência para as dúvidas e orientações. Maravilha. Então, vamos dar início por aqui. A gente tem uma pauta preparada para hoje, para falar, por exemplo, do objetivo do programa, quais são os temas de apoio, os prazos de inscrição, alinhar ali quem pode participar do programa, né, quais são os requisitos, qual a documentação deve ser enviada, como que funciona o plano de trabalho. Nós vamos falar aqui também em relação aos valores solicitados, então, o valor mínimo e máximo que pode ser angariado aí na subvenção, quais despesas podem ou não ser vinculadas, financiáveis, né, pelo recurso, como vai funcionar a seleção das propostas, contrapartida da empresa, e por último ali o envio da proposta, execução do projeto, bem como a divulgação do cronograma que está disposto no edital, né. Então a ideia é que a gente vai passar aqui por essa apresentação em relação aos principais pontos do edital, e aí no final a gente vai contar com a ajuda do Guilherme para responder alguns pontos de dúvida aí que a gente já foi recebendo, e também caso o pessoal que está aqui no chat queira aproveitar para tirar alguma dúvida. Então, dando início por aqui, em relação ao objetivo do programa, é um programa de subvenção econômica, né, e o objetivo é realmente promover um aumento nas atividades de inovação e incremento da competitividade das empresas no país, e o total de recursos que vai ser destinado são esses 23, quase 24 milhões aqui, né, nos projetos que forem aprovados pela FAPERJ. O edital definiu alguns temas de apoio. Então, dentre os temas de apoio, né, estão petróleo, gás e energias alternativas, saúde e esporte, turismo, biotecnologia agropecuária, negócios de impacto socioambiental e tecnologias portadoras de futuro. Aqui, a gente já entendeu previamente que para essa linha de tecnologia portadora de futuro entra uma série de coisas, né, inclusive aqueles projetos de inteligência artificial, enfim. Então, vale a pena dar uma olhada aqui em relação a esses temas para entender se os requisitos de tema são atendidos ali pelo edital, né. Com relação aos prazos de inscrição do programa, as inscrições começaram no dia 6 de novembro e elas vão até o dia 19 de dezembro. Então, a gente tem aí menos de um mês, né, para todo esse processo de submissão, então é bem importante que as empresas que tenham interesse no programa já comecem nessa movimentação para escrever os seus projetos e fazer isso com um tempo hábil aí para a submissão até o dia 19/12. Seguindo por aqui, a gente vai falar agora sobre quem pode participar do programa, né? Então, os requisitos, esse item aqui é bastante importante para a empresa analisar cuidadosamente cada um dos itens e entender se pode participar desse programa, né? Então, o primeiro item é que o edital permite a participação de empresas com receita bruta no exercício anterior inferior a 16 milhões de reais. Então, empresas que têm um faturamento superior a 16 milhões de reais não podem participar desse programa. O segundo requisito diz respeito à data de registro na junta comercial. O edital colocou uma previsão ali das empresas já existirem há pelo menos 6 meses do lançamento desse edital, né? Como ele foi lançado ali no dia 9 de novembro, então seriam empresas já abertas a partir de abril de 2025, pelo menos, para participar deste edital.
O próximo critério aqui seria a empresa comprovar ter demonstrado qualquer tipo de atividade, seja ela operacional, não operacional, patrimonial, com pelo menos 3 meses antes do lançamento do edital. Então, aí, a partir de julho, pelo menos, ter alguma movimentação em relação a essas linhas, né, de atividade. É importante também que a empresa tenha no seu contrato social o objeto social alinhado com o que ela está defendendo no projeto, né? Então, aquilo que ela realmente faz como empresa é apresentado no objeto do contrato social, e isso vai ser avaliado ali, né, em relação aos requisitos obrigatórios. Outras questões é que, como é um edital do Rio de Janeiro, é muito importante que a empresa esteja no estado do Rio de Janeiro, que ela realize essas atividades no território estadual, né, já que é um movimento aí para impulsionar empresas do Rio de Janeiro. E tem também a questão do coordenador técnico do projeto e demais profissionais que detêm, né, a maioria da competência crítica para esse projeto, eles devem ter um vínculo com a empresa, e esse vínculo é aceito de forma CLT ou sócio, né? Então, o coordenador técnico não pode ser PJ, não pode ser vesting, não pode ser algum tipo de prestação que não tenha esse vínculo sócio ou CLT com a empresa, bem como aquelas pessoas que possuem a maior parte das competências críticas para o sucesso do projeto. Então, bem importante avaliar aqui esses requisitos para garantir que a empresa vai passar aí na primeira etapa de avaliação. Na sequência, a gente vai falar por aqui em relação à documentação que é enviada, né? Então, se eu decido seguir com o projeto do Tecnova 3 do Rio de Janeiro, o que eu preciso enviar, né? Qual que é o processo necessário? Então, vão ser enviadas documentações como cartão CNPJ, contrato social, ata de eleição ou relação dos acionistas, no caso das empresas que são SAs, né? Documentações como balanço patrimonial e DRE de 2023 e 2024 assinados. Também vão precisar ser enviados os comprovantes de residência da empresa para comprovar, né, realmente esse vínculo no Rio de Janeiro, o comprovante de vínculo com o pesquisador principal, né, que é o coordenador técnico ali do projeto. Então, naquela linha do que a gente estava falando de ser sócio ou CLT, esse pesquisador principal. Vai ser enviado também o plano de trabalho. Esse item 8 aqui é o principal documento, né, onde vai ser realmente defendida toda a ideia. A gente vai falar um pouco mais do detalhe para ele nos slides da frente. Então, esse é o item que realmente as empresas investem maior energia, né, para toda a submissão do projeto. Também vai ter o cronograma de execução, o orçamento, né, então como que a empresa pretende utilizar esse recurso. Tem uma parte que é apresentada o currículo da equipe técnica, né, as qualificações, como cada um vai destinar ali, né, as suas atividades ao projeto. Comprovantes de parcerias estabelecidas, e por último a gente colocou aqui também as certidões negativas da empresa, que apesar de serem documentos previstos no edital para serem apresentados somente na fase de aprovação, a gente já recomenda que desde já as empresas façam a emissão dessas certidões para entender se já está tudo certinho nesse momento da submissão, e caso tenha algum ponto já ir regularizando, porque empresas que estão irregulares, né, seja em quaisquer que forem os âmbitos aí, prefeitura, estado, federação, podem ter problemas ali para a participação do edital, né? Então, esse é o checklist da documentação. Seguindo por aqui, a gente vai falar especificamente do item 8 ali, né, que é o plano de trabalho. Então, nesse plano de trabalho é onde realmente vai ser defendido todo o projeto, né? Então, a gente vai colocar um título e uma descrição para esse projeto, apresentar a equipe envolvida, né, detalhando ali as qualificações e responsabilidade de cada uma das pessoas. A gente vai falar sobre o histórico da empresa, desde a sua fundação e como que ela evoluiu, né, em aspectos tecnológicos ou mesmo de mercado. Vai ter uma apresentação também em relação ao mercado potencial, então qual é o tamanho de mercado, quais são os clientes atendidos, quais são as vantagens competitivas dessa empresa em relação aos concorrentes, por exemplo, qual é o modelo de negócios da empresa. Tem uma apresentação também em relação à TRL atual, né, da empresa, então para FAPERJ entender aí qual que é o nível de maturidade tecnológica desse projeto. As parcerias chaves, então um dos pontos que conta a pontuação aí para o edital, um dos itens que conta a pontuação é a questão das parcerias chaves, né? Então, que tipo de parceria que essa empresa tem, seja para a operação desse projeto ou seja para a comercialização dele. E por último, ali vai ter no plano de trabalho também como que vai ser o desenvolvimento do recurso, né? Então, quais vão ser as fases, qual vai ser a utilização, em quais frentes a empresa pretende utilizá-lo.
Falando sobre o recurso, vou passar aqui para vocês agora em relação a como que funciona o valor solicitado, né? Então, o edital prevê que o valor mínimo que pode ser solicitado como subvenção é de R$ 375.000 e o máximo de 600 mil. Então, precisa estar obrigatoriamente nessa faixa, no mínimo 375, no máximo 600 mil reais. E dentro desses valores solicitados, já tem uma parte deles que são recursos carimbados, né? Que o edital define que devem ser contratadas consultorias de aceleração de R$ 75.000 e consultorias de internacionalização de R$ 27.000. Então, esses R$ 102.000 aqui já estão carimbados. Se a empresa solicita aqui, por exemplo, R$ 600.000, ela tem que levar em consideração que esse recurso já vai para essa finalidade e o restante do recurso ela pode definir ali conforme as previsões do edital. E quais são as despesas, né, que podem ser pagas, então, com esses R$ 600.000, né, no máximo ali, que podem ser solicitados no edital? A primeira linha seria de serviços de terceiros, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, então podem ser pagos serviços de caráter eventual, não podem ser serviços essenciais e recorrentes, por exemplo, né, tem que ter esse caráter eventual. Podem ser pagos locação de máquinas e equipamentos, despesas com registro de propriedade intelectual, por exemplo, consultorias ou assessorias técnicas que sejam necessárias ali, né, para a elaboração do projeto, para a execução. E as próprias despesas com aceleração e internacionalização que a gente comentou no slide anterior, elas entram aqui nos serviços de terceiros também. Também podem ser pagos com o edital despesas com material de consumo, diárias e passagens dessa equipe executora, materiais permanentes e equipamentos, como, enfim, notebooks, equipamentos aí de informática, porém tem que observar o limite de 50%, então só podem ser investidos, né, nessa parte de material de permanente e equipamentos, conforme prevê o edital, 50% do valor solicitado como subvenção. E aí tem uma parte do recurso também que se refere à contrapartida, né? A contrapartida da empresa, ela sim pode ser utilizada para pagar para labore de sócios e folha de pagamento, por exemplo. Não pode ser pago como a subvenção, mas poderia ser pago com a contrapartida. Agora, falando um pouquinho sobre as despesas que o edital já trouxe, né, de forma explícita, que não podem ser financiáveis, não pode ser remunerado servidor público com o recurso da subvenção, não podem ser pagos aluguéis, arrendamentos, qualquer despesa aí com locação de espaço físico, né, não podem ser pagas contas de consumo, despesas administrativas, como telefone, luz, água. O Guilherme pediu para a gente incluir essa linha aqui também em relação a smartphone e veículos, que é uma definição da FAPERJ, né, que não pode ser utilizada com o recurso, e também não vão poder ser pagos com esses recursos CLTs, estagiários e bolsistas, né? Então, tá realmente, não entra essa parte de despesas administrativas, está realmente vinculado a esses serviços aqui que possam estar atribuídos, né, ao projeto, e essas outras linhas aqui que a gente foi comentando ao longo da apresentação. Falando sobre o processo para a seleção das propostas, então, como que vai funcionar a partir do momento que a minha empresa envia o projeto de submissão, né, como que funciona a seleção que a FAPERJ vai fazer, né, junto com a banca avaliadora por aí. Vai ser separado basicamente em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa eliminatória, em que são avaliados se foram atendidos os requisitos obrigatórios, né? Então, se, por exemplo, todos aqueles critérios que a gente passou de elegibilidade, a empresa de fato se enquadra, se foi solicitado um valor dentro dos limites, né, ali até R$ 600.000, por exemplo, se o prazo máximo de execução foi atendido e a conformidade com os demais temas propostos ali no edital. E aí, na sequência, entra na etapa 2, né? Então, aquelas empresas que passaram pela etapa 1, que é essa etapa eliminatória, aí sim elas vão entrar na análise de mérito mesmo, né? E aí vão ser analisadas as propostas, os planos de trabalho. Tem basicamente 5 linhas aqui, que tem pesos diferentes, e no final das contas, aqueles projetos que tiverem maior nota vão ser os projetos aprovados ali para o recebimento da subvenção, né? E que tipo de item que vai ser avaliado? O primeiro item aqui é em relação a grau de inovação. Então, o quanto essa ferramenta se diferencia, o quanto ela é inovadora, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado mundial, né?
O segundo ponto é em relação à escalabilidade e potencial do mercado, né? Então, qual que é o tamanho desse mercado que eu estou atuando? Se numa dessas esse mercado não é muito pequeno, para convencer que esse mercado aí realmente tem um potencial para o projeto que está sendo desenvolvido, né? O terceiro item é em relação à capacitação técnica da equipe executora. Então, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto? Qual é a formação? Quais são as qualificações? Como que elas vão poder contribuir, né, para o projeto que está sendo defendido? Também vai ser avaliado aqui no item 4, articulações institucionais com empresas proponentes. Então, o que é desejado aqui, né, é que a empresa tenha e comprove, né, essas parcerias que ela possui, tanto em relação ao operacionalização desse projeto, quanto em relação à comercialização. Então, que tipo de parceria ela já possui com o mercado como um todo, que possa ajudar aí com todo esse projeto, né? E, por último, a consistência da proposta como um todo, né? Então, de que forma que essa previsão orçamentária, os prazos, os indicadores, a metodologia que está sendo apresentada, ela de fato está consistente e vai funcionar ali dentro do que a empresa está apresentando no plano de trabalho. Então, esses são os pontos aqui principais que a gente recomenda até que, a partir do momento que a empresa escreveu esse plano de trabalho, né, e definiu essas documentações, olhe para essa tabela e reavalie de que forma que, na autoanálise mesmo, né, a empresa está se comportando em cada um desses pontos, porque isso realmente é o que muda a regra do jogo ali para a pontuação e pode trazer um resultado positivo para a empresa em relação à aprovação desse edital. Falando um pouquinho sobre a contrapartida da empresa, como que funciona essa contrapartida, né? Para a FAPERJ depositar esse valor da subvenção de até 600 mil que a gente estava falando, a empresa, por sua vez, precisa também depositar um valor de contrapartida em relação ao projeto que ela está defendendo. E como que funciona esse valor que a empresa precisa depositar, né? A depender do faturamento da receita, né, que essa empresa teve no ano de 2024, ela vai ter um percentual diferente. Então, por exemplo, empresas que faturaram em 2024 até 360 mil precisam depositar uma contrapartida de 2,5% do valor de subvenção solicitado. Empresas que faturaram de 360 mil a 4,8 milhões, 5%, e acima de 4,8 milhões até 16 milhões, que é o limite desse edital, 10%. Então, vamos imaginar que a minha empresa está aqui nessa terceira faixa e que ela solicitou um recurso ali para a FAPERJ de 600 mil reais. Então, eu recebo da FAPERJ, se aprovada, 600 mil reais e preciso depositar da conta da minha empresa, né, 60 mil reais, que seria o equivalente a 10%, né. Essa subvenção que chega da FAPERJ, né, ela vai ser depositada em uma conta específica do Banco do Bradesco, e essa parte da contrapartida, ela também precisa ser depositada em uma conta específica, diferente da conta operacional da empresa, porque todo esse recurso, ele vai existir uma prestação de contas depois, né? Então é importante que seja numa conta isolada para toda a saída e entrada que tem por ali, ficar isolada da conta operacional da empresa para depois essa prestação de contas ficar o mais transparente ali possível, né? Então, essa é uma obrigatoriedade, tanto em relação à contrapartida, quanto em relação a essa separação aí das contas bancárias. Falando sobre o envio da proposta, né, então, quando eu estou com toda essa documentação pronta, é feito esse envio pelo formulário eletrônico de submissão, que é o CISFAPERJ. A gente deixou o link aqui nessa apresentação, que vai ser compartilhada na íntegra depois aqui com os participantes do webinar. Ele tem essa carinha aqui, né, o sistema da FAPERJ, então, basicamente, vai ter um usuário e uma senha, e dentro dele vão ter as opções ali para envio das documentações e preenchimento dos dados que são obrigatórios aí para o edital. Com relação à execução do projeto, o edital prevê que o prazo máximo para a execução do projeto é de 36 meses. O edital não prevê um tempo mínimo ali, né, mas aí precisa realmente avaliar a coerência, a consistência da proposta, bem como as datas que vão acontecer esses repasses para tudo isso funcionar, né, de uma forma consistente. Durante todo esse período, né, do prazo aí do projeto, vão ser apresentados, né, o plano de trabalho, relatórios técnicos, prestação de contas. Bem importante lembrar, né, que por se tratar de recurso público aí é totalmente transparente, prestação de contas, o recurso precisa ser utilizado realmente como foi defendido ali no plano de trabalho. E nesse meio tempo a FAPERJ também pode realizar visitas técnicas para validação aí de algumas informações. Por último aqui, com relação à divulgação dos resultados finais,
o edital, então, foi lançado no dia 9/10, a submissão das propostas vão até o dia 19/12, como a gente falou. A previsão é que a divulgação dos resultados preliminares daquela primeira etapa que a gente comentou vai ser até o dia 12 de fevereiro, e aí na sequência entra a fase de recursos, análise do mérito, divulgação dos aprovados, até que a finalização mesmo prevista para toda essa parte de início, né, e tudo mais do edital, vai ser no final do primeiro semestre de 2026. Então, é um pedido, né, uma submissão que é feita agora em 2025, mas que qualquer processo vai acontecer em 2026, muito provavelmente ao decorrer do segundo semestre, né, quando toda essa documentação aí já tiver decorrido de toda essa fase aqui ainda das análises. Então, com relação à apresentação do edital, era basicamente isso aqui que eu precisava passar com vocês, dos principais pontos do edital. Agora a gente vai organizar aqui a questão das dúvidas e perguntas. Enquanto eu vou organizando isso por aqui, Guilherme, eu vou abrir aqui a levantada de mão, né? Então, se tiver alguém aqui na qual que queira fazer pergunta, pode fazer a levantada de mão, que aí a gente faz aqui ao vivo mesmo, e a gente já vai abrindo. E enquanto eu organizo isso por aqui, Guilherme, a gente já recebeu, né, algumas dúvidas antecipadamente das empresas que estão participando do edital, já começaram a escrever os projetos, e eu vou iniciar essa fase de perguntas aqui contigo, e na sequência a gente coleta as que chegarem por aqui no ao vivo também. Um dos itens que gerou dúvida ali, Guilherme, foi em relação à questão dos temas de apoio e como que podem se encaixar, por exemplo, os projetos de inteligência artificial e questões nessa linha, né? Se você puder contar um pouco mais para a gente como que vocês estão vendo essa questão dos temas e como podem se encaixar esses projetos, seria interessante aqui para ajudar com essa dúvida. Perfeito. Obrigado, Daniela. Primeiro, agradecer aí a explanação do edital, acho que foi bem completa e bem instrutiva, né? Então, começando com as dúvidas, em relação aos temas, é bastante amplo, né? A gente definiu algumas linhas gerais, pensando até nas vocações, né, da economia do Estado, mas se observar, é bem amplo e bem flexível, principalmente ali no final tem a questão das tecnologias portadoras de futuro, né? Eu estava até na Firjan essa semana, na segunda-feira, e estava conversando isso, né, com algumas indústrias. Por exemplo, quando você fala de tecnologias portadoras de futuro, toda essa parte de inteligência artificial, sensores, big data, blockchain, nanotecnologia também, né, biotecnologia, tudo isso está inserido, né? E aí, inclusive, a empresa nem precisa ser daquele setor especificamente, né? Por exemplo, uma indústria, sei lá, metal mecânica, que queira fazer um projeto aplicando inteligência artificial para transformação digital, aumento da produtividade, também é bem-vinda, né? Então, não necessariamente, se a empresa não tiver algum daqueles quinais ali, ela está eliminada, né? Eu acho que o que precisa se preocupar é o uso da tecnologia, né, o risco tecnológico envolvido na solução para a empresa, né, e como aquilo vai diferenciar essa empresa no mercado, né? Então, todas as empresas que vão utilizar soluções de inteligência artificial, desde que envolva ali um risco tecnológico, né, porque a gente está falando de subvenção, são bem-vindas aí a aplicarem no edital. Perfeito. Fica bem abrangente realmente essa última linha, né? E vale a análise de cada empresa aí também em relação ao risco tecnológico. Outra questão que gerou certa dúvida ali seria em relação à utilização dos recursos, né? E principalmente em relação a pagamento de pessoal, né? Então, a gente falou ali um pouquinho sobre Prolabore e CLT serem pagos somente com contrapartida, sobre alguns PJs poderem ser pagos com o recurso da subvenção, desde que atendido ali os critérios, e também tem uma relação em relação aos pesquisadores, seja o coordenador técnico ou a equipe principal, ter esse vínculo com a empresa, né? Então, se você puder falar um pouquinho também, Guilherme, em relação a como vai funcionar a comprovação desse vínculo, do que é obrigatório ser CLT e sócio, e do que disso pode ou não ser pago com recurso, que acho que já traz mais clareza em relação a esse ponto também. Não, perfeito. Uma coisa muito importante de ser bem esclarecida e bem dividida até pela empresa é o seguinte: a equipe executora, né, que for listada
no projeto, ela não pode ser remunerada com os recursos da subvenção, né? Ela pode, claro, com o recurso da contrapartida. Então, se você listou lá, seja sócio, seja um coordenador CLT, ou seja algum colaborador que até já seja PJ, ou um bolsista que a empresa tem, se ele tiver listado como equipe, ou seja, estiver lá contando para avaliação, né, da equipe da empresa, essa equipe ela não pode ser remunerada com os recursos da subvenção. Então, esse é um primeiro ponto importante a ser esclarecido. Com o recurso da contrapartida, sócio, CLT, etc., pode ser pago sem problema. Tá? Então, essa divisão é importante. No caso das contratações com o recurso da subvenção, aqui no Rio de Janeiro, por causa até de uma questão de legislação, só pode ser. A gente não consegue, com o recurso da subvenção, fazer pagamento de uma nova contratação CLT, por exemplo. A gente só consegue fazer no regime pessoa jurídica, né? Você contrata como uma prestação de serviços, né? Para a empresa. E aí, mais uma vez, só não pode listar anteriormente essa pessoa como equipe. Ela não vai contar como para avaliação da equipe, né? Então, você lista lá a equipe executora, e aí depois, se você quiser contratar alguém via PJ, você contrata como se fosse um serviço de terceiro, né? Uma pessoa de fora. No caso do coordenador técnico do projeto, aí ele tem que ter uma vinculação formal com a empresa, né? Aí, né, basta o contrato social, no caso, se for o próprio sócio, se for CLT, lá, que é o contrato da pessoa, carteira de trabalho, qualquer coisa que comprove aquele vínculo com a empresa. Então, no caso do coordenador, não pode ser um bolsista, não pode ser um pesquisador de uma universidade, não pode ser uma pessoa que tenha só um vínculo PJ, né, um prestador de serviço. Tem que ser, de fato, alguém vinculado formalmente. Tá? Perfeito. E aí, se eu desejo colocar na minha equipe técnica, por exemplo, um PJ, porque eu entendo que as qualificações deles vão contribuir pelo projeto, mas eu vou pagar isso com recursos próprios, isso não tem problema. Não, aí não tem nenhum problema. Tá? Uhum. Aí é isso, é uma decisão da empresa. Olha, eu quero colocar essa pessoa, que tem um vínculo PJ, porque ela é importante vai me dar mais ponto na hora de se avaliar da equipe, porque essa pessoa Exato. tem uma expertise, etc. Não tem nenhum problema. Só toma cuidado depois que não vai poder usar o recurso da subvenção para pagar essa pessoa, porque ela já está listada lá como equipe executora. Tá bom? Perfeito, Guilherme. Patrick, você quer fazer a sua pergunta, por favor? Pode ser. A pergunta que eu ia fazer, acho que vocês já responderam, que era essa do PJ, se ele conta com pontos, assim, como uma equipe executora, então pode ser, mas não pode ser usado para pagar depois, né? Acabou de falar ali. Exato. Isso, exatamente. Se ele tiver listado, só poderia pagar com a contrapartida. Com a contrapartida, mas daí, nesse caso, mesmo sendo PJ, ele conta pontuação como qualificação técnica do time, né? Do time, exatamente. Aí é por isso que eu estou falando, aí é essa decisão da empresa, de deixar a pessoa de fora para poder ser paga via subvenção ou ser incluída para ser paga como contrapartida para contar como na pontuação do critério equipe, né? Beleza. Então, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Claro. No recurso do edital mesmo, você comentou que pode ser contratado PJs, né? Daí, no edital fala que dá para contratar de uma maneira pontual, né? Então, você pode usar de forma específica, mas a gente sabe que em tecnologia é comum o pessoal ter devs PJs, né? Que vão ficar continuamente no projeto. Isso é um problema? Não, assim, não chega a ser um problema. Agora, uma sugestão que eu dou, para depois não ter nenhuma contestação na questão de auditoria, prestação de contas, em vez de você ficar emitindo uma nota fiscal todo mês, né, e aí isso pode depois ser contestado, porque vai parecer que a pessoa, né, é quase um funcionário da empresa, né, isso aí, para não ter problema para a auditoria, você fazer um projeto. como se fosse uma prestação de serviço, e aí você vai pagando como se fosse por entregas, entendeu? Como se fosse, então, você faz um primeiro pagamento para aquele serviço ali
que vai durar, sei lá, 2, 3 meses. E aí você combina isso com a pessoa, né? Aí a pessoa também tem que se organizar. Olha, em vez de eu te pagar todo mês, eu te dou uma nota fiscal para você executar esse serviço que vai durar 3 meses, 5 meses, sei lá. Depois você recebe, aí a pessoa se organiza com aquele recurso durante aquele tempo. Ela sabe que ela só vai receber o próximo, né, daqui a alguns meses. E aí você evita caracterizar que você está contratando uma pessoa via PJ, porque legalmente também não é legal para a empresa, né? Perfeito, Guilherme, obrigada, viu? Tá? Agora a gente tem uma pergunta do Marcelo. Guilherme, você vai na Opa, Firjan, eu vou atrás de você. Você vem aqui, eu tô aqui. Você caramba! me diz aí aonde você vai, porque eu já vou em todos os lugares que você for, tá? Tá ótimo. Fala, Marcelo. Diga Deixa eu lá. te perguntar, Guilherme. Eu tenho que nomear os PJs que eu vou contratar, porque e essa questão é um pouco dúbia para mim, perfeito? Porque eu tenho que nomear as pessoas que figuram no PJ, eu tenho que nomear os PJs com os CNPJs no momento do edital. O que a FAPERJ espera? Isso é uma boa pergunta, Marcelo, até porque acho que isso pode esclarecer para outras pessoas. A gente pede, na verdade, aí eu vou falar geral e depois especificar para essa questão. Para qualquer item que você vá solicitar, a gente pede uma proposta orçamentária, tá? Essa proposta orçamentária, no caso, se for um equipamento, um material de consumo, alguma coisa assim, você pode só fazer um print de uma loja virtual onde você vai adquirir aquele produto. Né? Se for no caso de uma passagem aérea, você faz um print da companhia aérea e assim por diante. No caso dos serviços, né, pessoa jurídica ou pessoa física, a gente pede uma proposta orçamentária, aí você pode pedir para alguém que você conheça, né? Não é aquela coisa dos 3 orçamentos, tá? É só uma proposta orçamentária para a gente ver que aquele valor está dentro do mercado, que alguém do mercado está dizendo, olha, beleza, uma consultoria ou um serviço técnico para tal coisa custa tanto, o mercado precifica dessa forma e a pessoa assina ali. Não quer dizer que depois, na hora que você receba o recurso, você necessariamente tenha que comprar daquela loja ou que contratar aquela pessoa jurídica. Tá? Você depois pode mudar o fornecedor, não tem problema, sem precisar avisar a FAPERJ. Mas no momento da submissão, a gente pede essas propostas orçamentárias só para justificar aquele valor que você está solicitando para aquele item, entendeu? Então, assim, eu preciso de um computador que custa 30 mil reais. Só que você não vai botar só o valor, você vai botar lá, né? Você vai, ele custa 30 mil reais porque ele tem tal especificação. Né? Aí você tira um print, não precisa ser nada muito detalhado. Tá? Mas é só para a gente ver que você precisa de um computador com aquela especificação para determinado serviço, porque ele tem um processador melhor, alguma coisa assim. E ele existe, né? Então a gente precisa ver isso. E é a mesma coisa do serviço. Preciso de um serviço tal. Aí, provavelmente, eu acho que todos vocês, principalmente a área de TI, né, tem uma rede aí de pessoas, né, prestadores de serviço que podem fazer essa proposta, bota lá o CNPJ, assina direitinho, só para a gente ter essa... Mas não quer dizer que você precisa seguir isso com aquela pessoa, com aquele prestador. Você pode mudar depois, não tem problema. Tá? Tá, então deixa eu dar um cenário aqui, né? Então, por exemplo, projeto de software, como você sabe, sei lá, 90% de mão de obra, né? Sim. Eu posso, por exemplo, decidir, olha, eu vou contratar uma fábrica de software Pode. e aqui está o orçamento. Na verdade, o orçamento é o próprio projeto, né? Olha, para fazer o que está escrito nesse projeto, perfeito, eu vou precisar de X mil reais, que é basicamente, sei lá, 90% do valor do projeto, e aí eu preciso embasar, porque eu tenho os profissionais lá dentro capazes, ou não preciso chegar nesse ponto. Não, aí vai vir um orçamento da própria empresa, entendeu? Você não precisa dizer quem ali dentro vai executar. Aí é um orçamento de uma empresa. É porque quando a gente está falando PJ, assim, eu estava pensando até num PJ que é quase um PF, né? Que é uma pessoa... Mas no caso de uma empresa, também é um ótimo exemplo. Você tem uma empresa de software, né? Agora,
só tomar cuidado, porque tem jeito de fazer várias coisas assim, né? Que a questão é o seguinte, por causa... Aí é mais uma coisa de legislação. No classificador de despesa do Estado, se você contrata o desenvolvimento completo de um software, ele vai te entregar um software completo. Isso é considerado capital para o Estado, porque é quase considerado como se fosse um bem. É meio estranho, né? Você contrata um serviço, mas que é considerado um bem. Mas isso é por causa do classificador do Estado. Então, para evitar você cair naquela coisa do limite de 50% para capital, você pode botar uma parte disso como, sei lá, um serviço, que seja uma manutenção, uma coisa assim. Porque se você botar 90% do valor e esse 90% seja uma nota única de um serviço que no final vai te entregar o software completo, isso vai dar problema nesse limite dos 50%, porque você só pode pedir 50% de capital. E no caso de um software completo, é quase como se você comprasse um computador para o Estado entende assim. Então, e se essa proposta... Entendi, eu já entendi o seu ponto. E se essa proposta não for a proposta de entregar o software, mas uma proposta de complementação de mão de obra, perfeito, estimando... Dentro do software que você já tem. Do tipo, eu estou entendendo que eu tenho meus CLTs que vão ser ou da equipe, vão entrar como contrapartida, perfeito? Só que só aquele grupo de pessoas não é capaz de desenvolver. Aí eu peço para uma fábrica de software uma proposta de complementação de mão de obra, perfeito? Com a quantidade de profissionais suficiente para entregar o escopo daquele projeto, perfeito? Não, isso não tem problema, isso pode. Não estou contratando o software, eu estou contratando Sim. uma complementação de mão de obra, perfeito? Isso aí só tem que estar bem definido na hora da nota, entendeu? Perfeito. É só na descrição da nota. Essa a minha preocupação. Mas aí no momento de prestação de conta, que a gente pode interagir com a FAPERJ, ver, né? Eu estou mais preocupado nesse momento de ser glosado aí na seleção, tá entendendo? Isso, então, aí na descrição do serviço que você vai botar lá, que você está pedindo para a gente, você caracteriza bem dessa forma, entendeu? Perfeito. Senão podem falar, não, isso aqui é desenvolvimento de software completo. Aí é só caracterizar bem, entendeu? E aí você combina com a fábrica, no orçamento que ela te mandar, ela caracterizar bem isso. Na verdade, o orçamento, eu estou entendendo que um orçamento vai ser, olha só, me dá X pessoas com esse perfil. Eu não estou contratando o software, eu estou contratando uma alocação de mão de obra, perfeito, de pessoas com esse perfil, e ela vai por X meses, que a minha equipe entende que é capaz de executar o projeto. Isso, aí ela vai descrever isso, só que ela tem que te mandar um orçamentozinho, só para você subir lá no sistema também, para a gente ver, ó. Beleza, custa isso mesmo, tá certo, não está um valor absurdo, não está um valor fora do mercado, e bola para frente, aí vai ser avaliado o projeto. Perfeito. Beleza? Maravilha, então. Patrick? Tem mais 2 perguntas aqui. Beleza. Despesa com computação em nuvem, AWS, token de IA, conta também, né, como serviço de terceiro? Serviço terceiro. É permitido e é serviço terceiro, custei. Daí, acho que no edital de São Paulo, se não me engano, o pessoal tinha recomendado contratação anual, para não vincular mensal, assim, fazer pagamentos anuais. Sabe se tem alguma restrição? Aqui no caso da FAPERJ, bom. Não, né? Não tem não. Beleza. E outra dúvida, que é um dos pontos importantes ali do edital, são as articulações institucionais, né? Quanto a 3 pontos. Eu queria entender o que vocês estão considerando como esse tipo de articulação, se, por exemplo, cartas de recomendação de clientes interessados consideram, o que mais que talvez entra nisso? Qualquer tipo de parceria que você tenha, interação com, né, usuários, clientes ou instituições, você mostrar que tem essa articulação com outras
outras entidades, vamos dizer assim. E aí pode ser via carta de recomendação, carta de parceria, tudo isso conta. Beleza, então. Beleza? Guilherme, acho que a gente vai caminhando aqui já para as últimas perguntas. A gente recebeu do Douglas ali no chat também, em relação às despesas carimbadas, né, de internacionalização e aceleração. Ele perguntou se seria indicado pela própria FAPERJ ou a escolha da empresa. E aí, Douglas, aqui nesse material que a gente vai compartilhar com vocês, já tem a lista de empresas homologadas pela FAPERJ, tanto para aceleração quanto para internacionalização, e aí a empresa escolhe uma dessas empresas para indicar ali no seu projeto, né? Então, isso já vai estar aqui no material, tá? Quando a gente compartilhar. Não sei, Guilherme, você tem mais alguma complementação nesse sentido? Tenho duas complementações, que é o seguinte: uma é que essa chamada de cadastramento a gente reabriu quando a gente lançou o edital. Tá? Então, ela está aberta até o dia 1º de dezembro, então é muito provável que essa lista aumente. Tá. E aí a gente vai também divulgar no site, certinho. Perfeito. Uma outra coisa, só para deixar bem claro, que até eu mesmo só fui entender segunda-feira com a FINEP, que é o seguinte: esse valor, 75,27, ele, independente de tudo, ele é obrigatório. E ele, mas eu posso negociar um valor menor com a aceleradora? Não. Um valor, isso é carimbado, a FINEP definiu. Então, mesmo se você ganhar 600 ou 375, o máximo ou mínimo, esses 102, no caso, né, 75,27, são obrigatórios. Tá? E vai ser feito com alguma dessas empresas. E o último ponto nessa questão é o seguinte: na submissão, você não precisa, esses itens, você não precisa de proposta orçamentária, porque você vai definir isso depois. Já teve um edital, né, para isso também. Já teve o edital e você tem que ser dentro das cadastradas. Então, você só bota lá 75 e 27 conforme o edital. 75 acelera, e em serviço de terceiro. Maravilha. Tá? Douglas? Só complementando essa pergunta que eu fiz, bom dia a todos ali, primeiramente. Bom dia. Caso a gente escolha uma empresa de aceleração ali, e aí converse com ela, e ver que ela não faz sentido ou não iria conseguir nos apoiar, tem algum prazo para a gente fazer a alteração de uma nova escolha de uma nova empresa, ou escolheu ficou restrito a isso? Não, então, para evitar isso, Douglas, foi até o que eu falei. Você, na submissão, você não precisa indicar qual é a empresa, tá? Você só vai colocar o valor. E aí, depois, né, caso você seja aprovado, você vai ter um tempo de execução do projeto para articular com essa empresa. Só tem, acho que, uma questão que, para você receber a segunda parcela, você já tem que ter feito as trilhas iniciais de aceleração e internacionalização. Então, no primeiro ano, você vai ter que definir isso, né? E já fazer. Mas aí, como eu falei, não precisa se preocupar com isso agora, porque essa lista vai aumentar, porque a gente está com o cadastramento aberto, né? E tem que esperar ser contemplado. Inclusive, a gente prevê, depois, né, que sair a lista dos contemplados e já tiver todas as credenciadas, a gente vai provavelmente até promover um evento, né, online, para essas cadastradas se apresentarem para as empresas, entendeu? Para justamente fazer esse match aí depois. Tá bom, obrigado. Tá? Você tinha feito uma outra pergunta no chat também, né? Eu anotei aqui que foi feita uma pergunta sobre contrapartida, então ele perguntou se era reembolsável ou não esse depósito que a empresa precisa fazer. Na verdade, eu não sei se eu compreendi exatamente a pergunta. Você tem que fazer um depósito e depois você tem que usar ele no projeto. Tá? Mas... eu não sei se reembolsável é nesse sentido que você está perguntando. Você vai poder usar. No caso, se seria um valor da empresa antecipando esse recurso, isso, ou se já seria descontado ali desse recurso que nós vamos receber. Não tem nada a ver com a subvenção. Você antecipa um recurso a mais dentro daqueles percentuais que a Daniela apresentou, e depois você pode usar esse recurso para adquirir novas coisas, para pagar pessoas, para pagar para o labore, não tem problema. Mas, inclusive, até esse ponto é importante, esse depósito ele tem que ser feito antes de você receber o dinheiro. Então, ele é um pré-requisito para você receber o recurso.
Mas como eu conversei com a FINEP, até foi bom você perguntar para esclarecer, que esclarece para todo mundo, é o seguinte, você pode fazer ele proporcional à parcela. Então, para receber a primeira parcela, você bota 50% da contrapartida, e aí, antes de receber a segunda parcela, você bota mais 50%. Você não precisa botar a contrapartida inteira de uma vez. Tá bom. Tá? Tá ok. Obrigado. Imagina. Tem mais uma pergunta aqui do Ariel. Ariel, por favor. Ariel, não tem mais a pergunta? Não sei se... Oi. Não, sim. Bom dia, tudo bom? Estava só desmarcando aqui. Complementando em cima da pergunta do Douglas, acho que, pelo menos da forma que eu entendi a pergunta dele, é no sentido de se você escolher uma empresa para fazer essa parte de aceleração, se não, sei lá, a química não foi boa, os caras não estão entregando o resultado esperado, se no meio do projeto você poderia trocar para outra empresa de aceleradora dentro da lista fornecida, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar com uma da lista de vocês. Não gostei, não deu certo, não estou tendo o resultado que eu quero, procuro uma outra e continuo com ela. Poderia fazer essa troca ou não? Olha, essa resposta, sim, 100% de certeza eu não tenho. O que eu sei é o seguinte, tanto a internacionalização como a aceleração, ela tem duas trilhas, que é uma trilha básica e uma trilha avançada, e você precisa fazer as duas. Né? Eu acho que uma fica meio presa à outra. Eu não sei se você consegue fazer a trilha básica com uma, e aí não gostou e falar, vou fazer só avançada com outra, aí você teria que negociar, entendeu? Mas eu acho que na hora de fazer o contrato, a empresa meio que vai querer já te amarrar nas duas trilhas, entendeu? Então eu acho que sim. Por isso que eu acho que a escolha tem que ser bem consciente. Por isso que eu acho que não precisa ter pressa e a gente não está pedindo para você apontar agora. Então, eu acho que você pode conversar bem, conversa com todos, ver a proposta, né? Tenta ver o portfólio dessas aceleradoras aí, já o que ela já fez. Por isso que a gente até está querendo fazer essa reunião inicial, né, com empresas contempladas, justamente para ter esse momento, né, e depois cada um vai negociar caso a caso, né? Entendi, tá certo, obrigado. Beleza, Ariel? Obrigado. Maravilha. E lembrando também que todas essas empresas já passaram por um edital, né, por um processo aí para validação, então elas têm uma preparação mínima para atender esse tipo de requisito, mas claro que cada empresa tem que escolher aí cuidadosamente qual das listadas, né, se encaixaria melhor com os requisitos. Então, pessoal, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento já aqui do evento, né? Só para reafirmar, nós vamos enviar na sequência esse material que foi apresentado aqui na íntegra por e-mail para os meios cadastrados aqui no webinar. A gente vai deixar os nossos contatos para as empresas também que precisarem de algum apoio na linha de consultoria, né? Para essa questão do edital Tecnova 3 do Rio de Janeiro, e é realmente uma ótima oportunidade aí para acelerar os projetos de tecnologia. Então, as empresas que têm esse projeto inovador, vale a pena dedicar essa energia aí para escrever, né, e submeter esse edital, porque é um recurso realmente que ajuda aí a acelerar qualquer projeto. E eu queria agradecer aqui a participação de todos, especialmente a sua participação, Guilherme. Realmente foi muito rico aqui ter você conosco para esclarecer, detalhar, trazer mais de dentro aí as informações, como que estão as coisas, as discussões também, né? Então, muito obrigada mesmo aí pela tua contribuição aqui para o evento, tá bom? Obrigado, Daniela. Agradeço aí mais uma vez essa iniciativa, né, de você ter feito o evento. Fico à disposição aí da rede. E é isso. Aí só um último ponto que eu gostaria também de reforçar, que o cronograma atual está mantido, tá? Não tem nenhuma decisão sobre adiamento do prazo, então eu peço que todos sigam no cronograma que está previsto no site, né? Caso a gente faça algum tipo de adiamento do prazo, etc., isso vai ser informado, né, através do site, das redes sociais, mas isso só vai ser informado assim, quase na hora de fechar o edital. Então, para não deixar para a última hora também, porque se cair o sistema fechar, já era mesmo, não tem o que fazer. Inclusive eu recomendo não deixar a submissão para os últimos dias, porque a instabilidade é certa, né? Muitas pessoas entrando ao mesmo tempo, sim. Então se programar aí com antecedência e não contar com adiamentos, né, para ter tudo isso bem estruturado. Mas isso. No último dia acaba 18 horas. 18 horas.
No caso do Tecnova, geralmente outros editais da FAPESP a gente deixa até meia-noite, mas no caso do Tecnova a gente encerra às 18 horas. Ponto importante, né? É importantíssimo. Fechado, então, gente. Muito obrigada. Desejo boa sorte aí a todos dos projetos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, obrigado.